Você conhece o tratamento de escleroterapia para varizes? Olá, eu sou o Dr. Marcelo da Clínica Médica Vascular RM. Nos vídeos anteriores dessa série já falamos bastante sobre varizes, sobre o que são elas, como a gente faz o diagnóstico, possíveis complicações. E agora vamos entrar numa fase de falar sobre tratamentos. No vídeo de hoje vamos falar sobre a famosa escleroterapia. Se você não viu os vídeos anteriores, entra no nosso canal do YouTube, procura por eles. A gente também tem alguns links no nosso Instagram, visita, curte as páginas e segue a gente. A escleroterapia de varizes é um método clássico para o tratamento de varizes e vasinhos. O mais comum no nosso país é a utilização da glicose. Existem outros medicamentos que podem ser usados também, como o polidocanol. O conceito básico é pegar o medicamento, com a injeção, uma agulha, introduzir no vaso. Esse medicamento vai causar uma lesão no interior do vaso que vai levar ao seu fechamento, né? Ele para de passar o sangue naquela região, o vaso obstrui e posteriormente ele é absorvido pelo organismo e some. A glicose, que é o nosso medicamento mais comum, ela pode ser usada basicamente de duas maneiras. A temperatura ambiente, a escleroterapia convencional, e ela pode ser usada congelada. A gente pega essa glicose, algum tempo antes, leva no aparelho com menos 30 ou mais de graus negativos, essa temperatura vai congelar a glicose. Existem algumas vantagens quando a gente congela essa glicose. A maior delas é aumentar a potência, então a gente consegue tratar vasos um pouco maiores, então ela aumenta a eficiência do tratamento. Uma outra vantagem é que esse frio da glicose ajuda a reduzir a queimação que o medicamento dá na hora que penetra no vaso. O tratamento da escleroterapia é feito por sessões e cada sessão consta de várias picadas. Antes da aplicação não tem grandes preparos, nada mirabolante. O importante é o paciente não passar creme na pele para facilitar a colocação dos curativos. Em cada local da picada a gente coloca um curativo com um adesivo, né? E depois a gente faz, que é para comprimir o local da picada, reduzir hematoma, aumentar a eficiência do tratamento. Por cima desse curativo, normalmente a gente faz uma segunda compressão ou com faixa elástica ou com meia elástica. A gente deixa esse conjunto de compressão por algum tempo, de 1 a 3 horas, depende de cada caso, e depois o paciente pode retirar esse curativo tranquilamente. Vai notar alguns hematomas, que é normal nos locais das punções. O tamanho dos hematomas vai variar de acordo com o tamanho do vaso que foi feito no dia e com o tipo de pele de cada paciente. Tem peles que fazem hematomas maiores e tem peles que fazem hematomas menores. Uma pergunta óbvia, muito comum de muitos pacientes, é se esse tratamento dói. Realmente é um tratamento com agulha que gera um certo desconforto. Não é nada do outro mundo. A gente utiliza agulhas bastante finas. A mão também do cirurgião é importante, então pegar uma pessoa habilidosa que costuma fazer traz menos dor na hora do procedimento. Alguns artifícios ajudam a gente a diminuir ainda mais essa dor. O mais comum que a gente usa aqui na clínica são aparelhos de resfriamento da pele. Eles geram um fluxo de ar gelado, menos 35 graus negativos, e isso gera um certo adormecimento da pele no local a que ele está sendo direcionado e isso diminui a sensação da picada. Pacientes mais sensíveis a gente pode utilizar também anestésicos tópicos, são cremes que a gente aplica algum tempo antes da sessão para que essa sensação da picada diminua mais ainda. A dor em geral não configura um problema que a gente tem com nossos pacientes no dia a dia. Um outro artifício que a gente usa para melhorar a nossa escleroterapia é a realidade aumentada. Esse é um aparelho que utiliza uma associação de tecnologias, o infravermelho mais um projetor, que identifica onde estão os vasos pelo calor do sangue e faz uma projeção de onde eles estão sobre a pele. Isso facilita a nossa identificação de veias nutridoras de telangiectasias. Quem não viu isso aí, vídeos anteriores a gente falou bastante sobre cada tipo de vaso desse, você pode conferir lá no nosso canal. A utilização desse equipamento, normalmente ela é feita com laser, na seção combinada que a gente chama de CLACS. O laser mais a escleroterapia unidos no mesmo dia, nos mesmos vasos que nós estamos tratando. Mas ela pode também ser útil no tratamento com a escleroterapia exclusiva. A gente consegue ver melhor alguns vasos e isso melhora o resultado do tratamento.
Uma outra questão frequente com nossos pacientes é a pergunta se os vasos somem de imediato. Então vamos lá. Na hora que a gente injeta o líquido dentro do vaso, a gente tem a impressão que o vaso desapareceu. Por que isso acontece? O líquido é transparente, o vaso tem a coloração vermelha, azul ou verde pelo sangue que está no interior dele. Na hora que a gente injeta um líquido transparente dentro desse vaso, ele é preenchido pelo líquido transparente e a impressão que dá é que o vaso sumiu instantaneamente. Isso não é uma verdade. Na hora que aquele líquido está passando no vaso, ele tem um efeito local, danificando o endotélio do vaso, que vai levar ele a fechar e depois ser absorvido posteriormente no processo de cicatrização. Quando a gente faz várias picadas numa região, quando você olha, você não vê exatamente os vasinhos, muito por edema, do momento do procedimento. Mas é comum que você veja alguma coisa nos dias seguintes ao procedimento. Não é que o procedimento falhou, é que a gente ainda não teve o tempo para ver a cicatrização e o desaparecimento completo dos vasos. Então eu falo que os pacientes têm que ter um pouco menos de ansiedade. Muitos chegam com varizes de anos de evolução e querem que a gente num dia tire tudo como se fosse mágica. Infelizmente isso ainda não é possível. É muito importante que a gente saiba que uma sessão não vai resolver o problema. A gente pega uma região, faz uma sessão, um determinado percentual variável de vasos daquela região vai sumir. Isso depende de cada paciente. Tem gente que responde muito bem, uma grande quantidade de vasos some com a única sessão. Outros pacientes têm vasos mais resistentes e a gente é obrigado a fazer várias sessões para obter o mesmo resultado. Então tem que ter paciência com esse tipo de tratamento. Após o procedimento de escleroterapia, não é necessário repouso. O paciente pode sair do consultório, andar, subir escada, trabalhar, dirigir, nada disso tem problema. Vai com curativo compressivo na perna, mas pode fazer tudo isso. O que a gente pede que evite nas primeiras horas após o procedimento são exercícios físicos vigorosos. Tem gente que faz crossfit, vai jogar futebol, treinos de corrida com grande impacto. Isso a gente pede que não faça, deixe para fazer a partir do dia seguinte. Aí já está liberado sem problema nenhum. Para alguns pacientes é interessante que não tome sol de bronzear por alguns dias a semanas após a realização do procedimento. Isso vai depender do vaso que foi feito, do tipo de pele e essa orientação é individual para cada pessoa. O tratamento de escleroterapia é bastante seguro. Em mãos experientes é difícil a gente ter grandes complicações. As complicações mais comuns de acontecer alguma mancha no trajeto do vaso. Isso acontece às vezes por causa do tipo de pele, por causa do tipo do vaso e do tempo que ele ficou ali no local antes de ser tratado. Outras complicações mais raras são a formação de ferida, flebites e com os esclerosantes sintéticos a possibilidade de reação alérgica. Isso tudo é bastante difícil de acontecer e a equipe tem que estar preparada para poder evitar e tratar essas complicações. Uma variação da escleroterapia é a escleroterapia com espuma, que nós vamos abordar em outro vídeo mais adiante. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, não deixe de dar o seu gostei, se inscreve no nosso canal do YouTube, segue nosso perfil no Instagram. Em breve traremos mais vídeos e mais dicas sobre circulação para você. Obrigado.